Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra, mais uma vitória do Mengão, passamos para a semifinal da Libertadores da América contra o Corinthians, grande jogo. Vamos trocar de janela logo aqui, para poder já fazer essa reação braba assistindo aqui a ESPN, aqui o Linha de Passe. Hoje é só vitória, Flamengo ganhou, meu canal passou dos 1000 inscritos, já, pô, só vitória, gente. Então, vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lá. O Libertadores da América vai afunilando e o Flamengo já com a vaga nas semifinais da competição. Mais 2 jogos das semifinais, passando por esses 2 jogos, está na decisão mais uma vez o Flamengo da Libertadores da América. Falaram aí os jogadores. Paulo Calçade, Olá, tudo bem? Preto. Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Eu achei um jogo absolutamente normal. Normal. No mata-mata, às vezes você encontra partidas completamente diferentes. Acho que os 2 jogos contra o Tolima foram nesse estilo. Primeiro jogo ali, construiu uma vantagem fora de casa, depois o espetáculo. Nesse daqui, eu vejo assim, um jogo, a junção de um jogo com outro. Então esse aqui é um jogo quase de 180 minutos e não partidas tão diferentes. O Flamengo, como disse o Rodinei, tinha uma vantagem e resolveu administrar. O que faz o Corinthians? Qual é a estrutura do Flamengo? O Flamengo é um time que ele joga nas frestas do adversário. O Corinthians deixou muitas em Itaquera, e é onde o Flamengo joga. Porque é a característica. Na frestinha do time adversário, quem entra? Arrascaeta, Gabigol, entra o Everton Ribeiro, e hoje tem um Pedro que preocupa a última linha defensiva de qualquer adversário. Hoje, o que faz o Vitor Pereira? Põe 3 jogadores para impedir que essa bola entre com essa facilidade toda. Então ele vai de Rony, Duqueiroz e Fausto Vera. Quando ele muda isso, em 7 minutos o Corinthians toma um gol. Só isso. Por quê? Entre o Renato Augusto e o Fausto Vera. O Fagner vai matar uma bola, faz uma falta lá no meio de campo. Que por trivela dentro, do Arrasca. Aí ele não volta, a cobrança é rápida. Sai o Rony na cobertura, ele volta por dentro, a Arrascaeta bate o Rony e o Corinthians já tinha 1 a menos, que ele tinha um meia no meio de campo, que era o Renato Augusto. O Renato não tem essa volta rápida. Então, assim, uma pequena mudança na estrutura do primeiro tempo gera o gol, depois vem a expulsão, jogo normal. Esperava a classificação do Flamengo, porque aquele milagre para você falar, um dos maiores da história, isso não acontece todo dia na vida no clube. E o Corinthians precisava um pouco mais do que esse milagre para ganhar do Flamengo hoje. Vamos até o Maracanã. Pedro Ivo Almeida contando pra gente o clima do Maracanã, vivendo essa atmosfera decisiva com a classificação do Flamengo. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Preto? Um abraço para você, boa noite. Calçade, Jean, Birne, Mauro, fã de esporte que está com a gente. Você fala de clima interessante, eu já vi o desenho do jogo que o Mauro fez, que o Birne fez, que o Paulo fez, que o Jean fez. E o desenho da reação aqui acompanhou um pouco disso. O torcedor do Flamengo, a gente andava aqui pelo Maracanã antes do jogo, ele tinha lá sua confiança pela fase do clube, pela fase do time com o Dorival, pelo 2-0 no placar, mas ele estava naquela de que é Libertadores, ele está acostumado, ele anda meio sabiado porque sabe que não dá para cantar de galo, nem queria cantar. Então ele começa o jogo sentindo que o Corinthians conseguia impor, como foi em Itaquera, algum tipo de dificuldade ao Flamengo. Não que o Corinthians assustava muito do ponto de vista ofensivo, mas o Corinthians impedia que o Flamengo jogasse. O Calça fala de é um time que eles buscam muito espaço entre linhas. O Corinthians... Mano, eu vi, na hora que ele chutou, eu vi essa bola entrando dentro do gol. Caraca, cara, eu joguei tudo pro alto aqui. Se tivesse entrado essa bola, eu tinha parado de ver o jogo. Caraca, que loucura, mano. O Flamengo não teve, o Corinthians não deu esse espaço entre linhas no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu jogar. Cara. Quando conseguia alguma coisa, flertava com uma bola esticada pelo Pedro, uma bola esticada com alguém que poderia ocupar o corredor lateral. E a arquibancada foi reagindo a isso. O torcedor do Corinthians respirava, via que não sofria com esse Flamengo aqui do Maracanã muito intenso. Cantava. O torcedor do Flamengo se manifestava. Agora aí, Thiago Maia quase botou outro perder tempo, aqui. Quando muda o esquema de jogo do Corinthians, mudam as peças, muda o placar, o panorama também se altera. O torcedor do Flamengo entra de vez no jogo com 1-0. A torcida do Corinthians não se acanha. Ela sente o gol, como o time também sente. Passa a ser um jogo de um time só dentro de campo, mas não de uma torcida só. Canta, apoia até o final, eliminado, continuou cantando. Então, o panorama do estádio foi basicamente esse. Muito interessante o comportamento desses mais de 4 mil corintianos aqui e acompanhou um pouco o que foi em campo. Sobre a escalação, eu vi que vocês estavam falando também, quando a gente vê aquela prévia, né, que saiu ali por volta da hora do almoço, a gente estava no ar no Futebol 90, opa, Bruno Mendes e Raul,
uma zaga leve, com Balbuena e Gil, dois senhores absolutos talvez, no banco, se não fosse um caso de lesão, como acabou não acontecendo, era uma opção de um time que desse uma sustentação com uma marcação-pressão, tivesse uma velocidade, caso tivesse que fazer uma recomposição. O Corinthians tentou, o Corinthians pressionou, essa zaga se explicou, esse comportamento se explicou. E eu fico com uma frase do Rodinei, estava prestando aqui atenção na saída de campo, o Rodinei fala: a gente ouviu que nesse jogo nem sempre, em tese, a gente ia acelerar, a gente ia construir, a gente ia dominar, tranquilizar um pouco mais o jogo ali, passando a bola, segurando, não criando tanto. Então, havia uma orientação do Dorival também para começar a controlar esse jogo, sem acelerar, sem aquele ritmo muito intenso, com a bola no pé. Você tira a velocidade, você tira o jogo do Corinthians também, a bola fica com você, o tempo vai passando, e o tempo passando é muito ruim para o Corinthians. O Corinthians fez, em tese, 45, 52 minutos de uma missão, né, com os 7 do segundo tempo, que era travar o jogo do Flamengo, mas não bastava, precisava jogar. Quando teve que jogar no segundo tempo, não deu, porque o Flamengo é mortal. E aí tem um passe do Arrascaeta, tem o Fagner que não volta, tem um Pedro que chega para finalizar e desenha esse cenário, mas é muito curioso. Acho que a torcida do Flamengo começa a perder um pouco desse medo, desse receio de Libertadores. É uma terceira semifinal em 4 anos, porque o time tinha 2 semifinais antes. E para o Corinthians, não dá para se assustar. Foram 10 jogos, só 2 vitórias, só 5 gols marcados. Terminou até de forma digna, honrosa, para não ser algo, sabe, uma panela de pressão, um ano terminando aqui hoje, um jogo importante no final de semana. O Corinthians lutou, jogou enquanto dava. Talvez o Corinthians seja isso hoje, aguentar o Flamengo por 45, 52 minutos, um pouco menos na semana passada. Mas o Flamengo tem mais time, tem mais qualidade, tem uma fase melhor, tem melhores jogadores, Prieto. Pois é, para quem conhece o Dorival Júnior, sabe que ele vai chegar no vestiário, já está lá, inclusive, cumprimentando todo mundo, parabéns, sim. legal, semifinal, isso e tudo mais. Agora, nota 10 ele não dá. Nota 10 ele não dá. Ele sempre acha, e é bom que seja assim, né? Ó, tenho que melhorar, tenho que mudar. O maluco ainda reclamou do cartão que ele levou, parece que ele não viu que meteu a mão na bola, impressionante. O que é, depois de tudo que o Dorival mudou nesse time do Isso aí eu não reparei na hora, o não. que é que ainda falta melhorar? Onde é que ainda tem que mexer em alguma Nossa, coisa isso aí foi sensacional. nesse time do Flamengo para as semifinais da Libertadores da América? Olha, eu vou me apegar ao que o Pedro chamou a atenção na declaração do Rodinei. Porque eu espero um jogo do Flamengo com volume de jogo maior. Tá? No primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo teve posse de bola, mas não acertou o gol do Cássio nenhuma vez. No segundo tempo poderia ter feito mais de um gol. Depois do 1-0, aí tem espaço, o Gabigol teve chances e tal. Aí o Flamengo teve mais volume de jogo de criação. Mas é porque eu olho esse time do Flamengo de um jeito muito diferente do que eu olho esse time do Corinthians, os que entraram em campo. É o nível do Flamengo muito mais alto individualmente. O gol, por exemplo. Fico pensando assim, quantos jogadores do futebol brasileiro conseguem fazer um lance como esse do Arrascaeta? Desde se livrar da marcação, ao passe, olhar o ponto exato do passe, saber que o Pedro está entrando. É um jogador especial, num time muito especial. E é o que você espera. Um futebol especial. Não vai jogar sempre. Perfeito. A partir do momento que o Rodinei disse que o Dorival pediu para cadenciar um pouco mais o jogo, desde o início, é uma estratégia que vale a pena ser discutida, porque tem esse papo, quem tinha que correr era o Corinthians, não o Flamengo. Não. O Flamengo tem o jeito dele jogar, é um jeito que pode se impor contra esse Corinthians do jeito... Deixa de ser bairrista, maluco. Pelo amor de Deus, quando é o Abel Ferreira fazendo aquela retranca braba dele, eles não falam nada. É o Palmeiras do Abel jogando seu bom futebol, cadenciando a partida e explorando os contra-ataques, segurando um pouco mais. Quando é o Flamengo, tem que dar espetáculo sempre, dar baile nos outros, goleada. 1-0, bem botado, bem maneiro, já tinha vantagem de 2. Falando bobagem. Que ele, Flamengo Clubista demais, bairrista. Quando ele cadencia o jogo, não significa que ele não vai criar chances. Ou que ele vai permitir que o adversário tenha mais chances do que ele, Flamengo. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. Foi o que aconteceu. Eu acho que... Eu dei uma passada de olho rapidamente aqui nas redes sociais. Não adianta se incomodar com uma opinião que não condiz com o momento de felicidade do torcedor. Eu acho que o torcedor tem que estar muito feliz. O Flamengo está na semifinal da Libertadores como favorito à classificação, seja contra qual equipe for. E o Flamengo tem mais chance que o semifinalista de já disputar tá a decisão da Libertadores. Zica isso aí, título. gente. E não existe um time Nação. tecnicamente mais capaz que o Flamengo para ganhar esse título. Isso é zica. Mas para chegar ali, do jeito que ele pode, essa construção tem que dar um passo à frente. O Flamengo não pode ter um jogo como hoje no primeiro tempo, porque tentou
cadenciar um pouco mais o jeito de jogar, com o banco que tem. E aqui quem está falando é uma pessoa que elogiou a contratação do Dorival, que apostou na melhora do Flamengo com o Dorival. O Mauro está aqui do lado, é outro que fez isso, que gosta muito do trabalho do Dorival, que entende como o Dorival pensa o futebol, mas eu acho que hoje isso não é uma tragédia, não é um desastre, é um passo na construção que não foi o passo mais bem dado no primeiro tempo do Flamengo. Sai daí, ô bairrista. Acho que é essa a questão. Não é uma equipe pronta ainda. Eu não sei nem se o losango é o melhor jeito do Flamengo jogar. É o melhor jeito de o Flamengo jogar sim. Porque eu li algumas críticas. Isso é um bairrista que gosta daquela tática escrota de ficar jogando com ponta secretário de lateral que não faz gol. Porra, é a melhor tática sim e vai continuar assim sim. Aqui um pouco achei exageradas. Eu respeito as opiniões, assim, o jeito que cada um pensa como quiser o futebol. Só acho que o primeiro tempo do Flamengo está baixo. Nesse momento, porque de fato, assim, suas observações acho que são perfeitas. Em relação ao não que são. O melhor para o time. Não é nem em relação ao Flamengo de maneira geral, porque esse time titular do Flamengo, ele está, em geral, atropelando os seus adversários, o time titular. Ele está jogando de uma maneira absolutamente convincente, vencendo seus jogos com sobra, jogando muito bem. Então não se discute, eu acho que, de maneira geral. E claro que a crítica feita num jogo não pode ser transposta para o momento do Flamengo. Eu, pelo menos, acho que o Flamengo, de fato, está muito bem. Hoje, especificamente, eu concordo com o que disse o Birner. E não tem problema nenhum, quer dizer, não é crime nenhum. O Flamengo estava, de fato, numa situação muito tranquila, numa situação confortável, né? Apesar do Corinthians ter jogado bem o primeiro tempo. Então, eu acho que tudo isso também precisa ser olhado com um certo... a emoção da classificação, a felicidade faz todo sentido, beleza. Mas no jogo de hoje, especificamente, o time não foi tão bem quanto costuma ir. E aí eu acho que tem também uma coisa específica, olhando para o Flamengo. O Flamengo é um time que tem conseguido, e aí por mérito, pela qualidade do seu elenco, escalar todos os reservas no Campeonato Brasileiro antes dos Jogos de Libertadores e vencer os seus jogos com todos os reservas no Campeonato Brasileiro. Ou seja, até aquela argumentação de que, não, mas pera lá, esses caras acabaram de ganhar do São Paulo no Morumbi e aí você quer que eles joguem os 90 minutos com a intensidade e tal. Então eu entendo o que o Birner está falando. Eu só não vejo nenhum problema e nenhuma gravidade na atuação de hoje, porque, repito... Concordo. Esse time, em geral, está jogando muito mais do que jogou hoje. Só uma coisa, Prieto. Vou ser claro. Quando a gente vai comentar um jogo, um time do campeonato, um time europeu, uma coisa é quando você comenta o City, outra coisa é quando você comenta o Atlético de Madrid. O que se espera do Manchester City, o que é um bom jogo para o Manchester City, é um jogo que... Mais agressivo, né? Não é nem mais, é muito mais bem executado em todos os aspectos. O Atlético de Madrid, um grande jogo do Atlético de Madrid é um jogo bom do City. Um grande jogo do City é um jogo inexequível para o Atlético de Madrid. É a diferença entre Palmeiras e o Flamengo. Simples assim. Só que você não pode tratar com 2 pesos e 2 medidas. Só isso que eu acho. Então, pra mim, ele tá sendo clubista, bairrista, defendendo o time de São Paulo. Quando a gente fala de posse de bola, de volume de criação, desse Flamengo, eu, pelo menos, quando comento, por mais que não seja um time ainda pronto, que o Dorival chegou há pouco tempo, que alguns jogadores que foram contratados vão entrar e tendem a melhorar o time, ou pelo menos dar alternativas que melhoram o time, esse time do Flamengo é um time que eu olho de um jeito extremamente especial. Porque o elenco do Flamengo, se você pega... É que às vezes a gente discorda da realidade. Você pega o elenco do Flamengo e olha para todos os outros times do futebol brasileiro. Assim, é uma covardia. É uma covardia, tá? De tão melhor que é em relação aos outros times. Dá para esse elenco se fazer prevalecer tudo que pode agora? Não dá. O treinador chegou há tanto pouco tempo, os jogadores chegaram agora no meio da temporada, tem um monte de questões. Então, quando eu falo que o Flamengo não jogou seu melhor jogo, não quer dizer que o Flamengo jogou mal. Eu vejo um bom jogo. Só não é um jogo... Mas deixa eu entender uma coisa. Não é um jogo Flamengo. Mas isso só é isso. uma postura diferente? Mais chances de trata gol, disso, não? mais volume de criação, principalmente no primeiro tempo. Depois que o Flamengo faz 1-0 aí. Eu acho que o Flamengo está condicionado a uma vantagem. Vitor. Oi, Pedro. Fala, Pedro. Desculpa, Calça, pelo delay eu chamei aqui em cima. Mas a frase do... Eu entendo o que você está falando, tô acompanhando aqui seu debate do que poderia ter sido feito, do que a gente espera desse Flamengo. Mas a frase do Rodinei que você cita, do cadenciar, com tudo que a gente debate, da construção
de uma vantagem de Itaquera. Um jogo que se você tira a velocidade do oponente, você vai passar 45 minutos aí pelo menos, já dificultou, porque ele teria que fazer 3 gols em 45. Uma ordem de você cadenciar, que é uma estratégia. A temporada que se desenha, um confronto que você tem semana que vem pesado, ou uma manutenção de subida no Brasileiro no fim de semana. Não é compreensível, também não tem valor, e você fazer um 3-0 no agregado no Corinthians, que em tese é aquela coisa, o Corinthians não faz uma boa Libertadores, mas é um clássico, poderia acontecer alguma coisa, e não deu para acontecer qualquer coisa, porque o Flamengo em nenhum momento foi ameaçado. Não é também de se olhar para esse primeiro tempo e falar, é interessante, a estratégia de novo deu certo, o Flamengo não criou tanto, o Corinthians teve seus momentos talvez ali melhor ou pior, mas não sofreu, tirou o jogo do Flamengo e teve momentos ali no primeiro tempo, não conseguiu resistir mais do que 50 minutos. Também não é de ter um valor para além do criar, um Flamengo que em nenhum momento sofreu, um Flamengo que em nenhum momento esteve ameaçado, um Flamengo que em nenhum momento deixou o Corinthians confortável. É porque eu estou pensando aqui pela ótica da classificação, não só da nossa expectativa do que tem que ser sempre o Flamengo. Você não acha também um pouco assim? Bom, o vídeo foi esse aí, então, por favor, deixe seu comentário aí sobre a vitória do Mengão. Muito importante o comentário de vocês. Conto com cada um de vocês a escrever no comentário. Se não quiser falar sobre a vitória do Mengão, só quis ver o vídeo, me diz pelo menos de que cidade e que estado você é. Vamos trocar de janela aqui? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante que você se inscreva. O canal já passou de 1000 inscritos, mas agora nós estamos seguindo rumo aos 2000 inscritos. E eu conto com a ajuda de cada um de vocês. É isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!